mais um episódio do A Eleitoralista, nessa edição especial direto do Compol, esse grande evento, o maior evento no Brasil e na América Latina de comunicação política, institucional e eleitoral. E eu não poderia estar com uma das pessoas mais especiais na minha trajetória no cenário eleitoral, que não aquele que foi o meu grande mentor desde a universidade, que me fez eu me apaixonar pelo direito eleitoral, né? E com certeza um dos grandes responsáveis, né, por eu estar aqui hoje, agora com o podcast aqui gravando, que é o Dr. Luiz Magno, um grande advogado, um grande eleitoralista, um grande profissional, um grande ser humano, uma pessoa que eu tenho tanto orgulho de ter hoje já 3 livros publicados em coautoria. Então, uma pessoa fantástica que está aqui, né, também não podia deixar de participar desse momento do A Eleitoralista aqui no evento. Magno, que foi palestrante aqui, também já passou pelo palco principal, sempre, né, uma figura muito importante aqui no Compol, uma grande referência, né, para mim e para o direito eleitoral brasileiro. E eu escolhi um tema para falar aqui com o Magno, que cruza um pouquinho o que a gente trabalha dentro dessa teoria de direito eleitoral sancionador, para tentar trazer aí um pouco mais de parâmetro de segurança jurídica sobre essas decisões, né, da Justiça Eleitoral, sobre a compreensão do direito eleitoral como um todo. E eu também me inspirei na palestra que ele fez já ano passado no Compol e que ainda vai estar rendendo aqui, vocês vão ver que esse tema ele vai render muito ainda no direito eleitoral. Ele falou justamente sobre as questões envolvendo o polêmico ex-candidato por São Paulo, Pablo Marçal, né, e toda o xadrez de ilícitos aí que ele cometeu durante a campanha e foram analisados já pela Justiça Eleitoral, e que agora a gente tem algumas figuras na legislação específicas por conta desse movimento que ele fez lá atrás, né? Então, Magno, super bem-vindo ao A Eleitoralista. Muito obrigado, Amanda. Para mim é um motivo de muita alegria, uma honra muito grande estar participando desse momento no Compol, desse momento com destaque no Compol, que é resultado da tua trajetória, resultado da forma como você tem se comunicado na comunicação política eleitoral, o que faz com que você consiga traduzir em uma linguagem acessível temas que muitas vezes são complexos, são cheios de juridiquês, e muito aprendo com a forma como você se expressa e, portanto, compartilhando ideias e desafios nessa tentativa de construção de parâmetros para o direito eleitoral e, em especial, o direito sancionador. É uma honra enorme estar aqui contigo essa tarde. Alegria, honra toda minha, com certeza. Querido, então vamos começar com as polêmicas. Por que o Pablo Marçal acabou sendo condenado? Aí, o que ele fez de errado, assim, em linhas gerais, nas últimas eleições? Ao governo do Estado, né? Vamos lá. Existem 2 conjuntos de ilícitos distintos que resultaram em cassações diferenciadas, uma que foi mantida e outra não. E basicamente nós temos, eu diria, foram 2 momentos, 2 iniciativas, uma que não deu muito certo em termos de performance eleitoral, que era aquela espécie de comercialização da participação do Pablo Marçal em campanhas para vereadores ou para prefeitos de cidade, que ele conseguiria então, em troca dessa participação, ele receberia uma doação eleitoral para sua campanha. Então essa estratégia acabou pegando muito mal, sob o ponto de vista de estratégia comercial, e acabou que teve um resultado ínfimo, e logo no começo foi paralisado. Ele teve o cuidado de, dessa vez, escutou os advogados e devolver os recursos. E com isso, na verdade, essa que poderia ser um ilícito grave, a depender das proporções que tomasse, sem dúvida nenhuma, a conduta ela é ilegal, mas como a sua gravidade, a intensidade daquilo que foi estabelecido, o impacto que foi inexistente para a sua campanha diretamente com relação a essa iniciativa, razão pela qual a ação foi julgada no final dos contos improcedente pelo TRE, o que está correto. Está correto não porque esse comportamento é ilícito, mas justamente porque, para que eu possa pensar numa cassação por abuso de poder, eu tenho que ter essa conjugação entre uma gravidade quantitativa, ou seja, o valor econômico aferido, então a intensidade dos efeitos produzidos, e de outro lado o grau de reprobabilidade. Se por um lado eu posso reconhecer que de fato pode ser considerada uma grande reprobabilidade a comercialização de apoio político, escrachada publicamente isso, é quase que um escárnio aquilo que é a vedação eleitoral com relação à questão de engajamento e participação política, mas ao mesmo tempo, sem gravidade quantitativa, não há que se falar em abuso. A gente tem que ter esse cuidado, de tentar não pretender, com uma sanha punitivista, estabelecer uma espécie de punições exemplares, você acabar pervertendo ou distorcendo os conceitos que são essenciais para que a gente possa pensar um sancionador eleitoral, como tu bem sabes. E a segunda questão, e essa sim é a mais polêmica, e talvez tenha que de alguma maneira ela teria tido um impacto significativo, é porque o Pablo Marçal, primeiro ele se vale do Discord, que é uma plataforma de cortes e que
tem um processo bastante aberto, inclusive é um local em que há espaço para muitos ilícitos das mais variadas ordens, porque é um espaço que pretende ser menos regulado, o que é menos responsivo às autoridades públicas. Mas o importante não é nem usar o Discord especificamente. E a grande questão toda é que uma das estratégias que o próprio Papai Marçal fez, sobretudo quando ele teve suas redes sociais suspensas, é tentar fazer reverberar cortes das suas passagens, das suas falas, das suas preocupações de tentar ser polêmico e ganhar engajamento e ganhar projeção com esse caráter polêmico, a história de fazer os cortes e premiar esses cortes. Então essa negociação, você vai ter um valor que se você corta, se você tem tanto X de impulsionamento, você recebe tantos reais como retribuição a esse seu esforço. Esse foi o comportamento ilícito praticado e que gerou uma repercussão muito grande, porque realmente foi um fenômeno nas redes sociais e efetivamente era impossível você controlar, porque esses trechos, esses curtas lacradores, eles repercutiram engajavam muito demais por conta da própria natureza de ser engajado, por o tipo de comunicação mais agressiva, mais aguerrida e mais com a pretensão de lacrar, facilita muito o engajamento, as reações, as mais variadas. E fez com que, ainda que ele tivesse com essas redes suspensas, ele conseguisse estar presente e reverberasse de maneira bastante intensa nas redes sociais, provocando uma onda de apoio, uma onda de tentar trazer aquela história de que um outsider é capaz de tentar fazer uma solução diferente para resolver nossos problemas. E aí, nesse caso, aí a situação é séria, gravíssima, por várias razões. E talvez a mais relevante, que está na essência da discussão da resolução atual, é que tipo de mobilização eu posso fazer com relação a apoiadores e que essa mobilização, o que é legítimo e o que não é legítimo na legislação. E o ponto fulcral, ao menos na regra atual, está atrelado em relação a proveito econômico. Então a noção de proveito econômico é aquilo que seria um fator de limitação. Eu posso ter várias ferramentas e estratégias de comunicação que mobilizam as pessoas, inclusive pelas redes sociais. Mas o ponto central aí é tentar encontrar e identificar se há ou não há proveito econômico. E de alguma maneira o caso Pablo Marçal propiciou que essa discussão fosse trazida na resolução e em especial que ela fosse definida esses parâmetros para que eu possa estabelecer o que é ilícito daquilo que é ilícito nessa forma de mobilização. Perfeito. Que aula, hein? Sempre genial. E é exatamente isso, porque, bom, a legislação eleitoral, os fenômenos acabam acontecendo e é impossível, né, que a gente preveja tudo, né, de forma antecipada e consiga regular essas questões as que merecem ser reguladas, né, e de fato ele tensionou muito, acabou ultrapassando a fronteira do que é lícito, mas teve algumas outras questões que a gente realmente, que foram inéditas, assim, pelo menos em estratégia para a campanha eleitoral. E aí eu brinco com o Magno, esses dias a gente conversou bastante sobre isso, porque a gente estava debatendo a questão dos influencers, né, digitais e os seus papéis nas campanhas, os limites, se realmente eles podem se engajar nessas campanhas, se eles poderiam ser equiparados talvez a pessoas jurídicas, enfim, né, num aspecto até de direito do consumidor. Mas realmente o influencer em si, com essa ideia de espontaneidade, né, se não tiver nenhuma contrapartida financeira. E aqui eu acho que é importante a gente falar, até foi um pouquinho do que eu falei aqui no Compa hoje no palco, foi justamente essa ideia, cuidado, tem que ser espontâneo, pode engajar, né, o influencer em si, né? E essa ideia da vantagem econômica também tem que cuidar, porque não é só a contraprestação, né, Magno? Pode ser qualquer tipo de vantagem, né? Até mesmo assim, uma monetização, uma priorização de conteúdo, talvez até uma espécie de engajamento que se converta em benefício, né, indireto. Como é que tu vê essa questão nesse ponto? Eu acho que nós temos uma série de zonas cinzentas para que a gente consiga demarcar o espaço específico de atuação e em especial de qual vai ser a posição do Poder Judiciário em relação a essa situação. Indubitavelmente, assim como nós tínhamos o comunicador de televisão, que nós tínhamos o radialista, o jogador de futebol, o político profissional, então existem uma série de pessoas que no jogo político saem na frente por conta da exposição e do seu recall, da sua forma de referência em relação à população. E quando esses atores, eles sempre foi assim, atores, inclusive cantores, quando eles fazem adesões específicas, isso gera um grau de engajamento não na rede social, mas engajamento porque as pessoas identificam que existe essa pessoa quem se espelha e a opção que essa pessoa faz é uma opção que eles consideram porque afinal de contas são fãs e acreditam que as escolhas ali, né, são razoáveis. Então, tecnicamente, isso sempre aconteceu. Sempre existiu. A grande questão toda é que agora nós temos figuras que têm uma projeção de fato fenomenal e com o desafio desses meios de comunicação dispersos, que nós não temos comunicação unidirecional e, portanto, os graus de controles e a imprevisibilidade dos impactos ele é muito grande. Então, me parece
que a lógica que preside esse regramento é uma tentativa de conciliar, de um lado, a liberdade de expressão, que ela é legítima, desejável, que se espere. E eu diria mais, eu acho que é importante que esses influencers se engajem legitimamente no processo eleitoral, justamente porque, de alguma maneira, a gente consegue trazer à tona essa discussão da política, ou de fazer política para as pessoas. Eu acho que tem um efeito muito importante para uma democracia saudável. Agora, o grande desafio que a gente tem é o seguinte, ok, o que ele quer dizer com essa vantagem econômica e mais? E como eu posso mascarar essa vantagem econômica? Há alguns autores que tentam defender o seguinte, olha, o influencer por si só, mesmo que seja o site dele pessoal, o Luiz Magno Influencer, nem a eleitoralista, mas enfim, um influencer que com seu nome estabelece, vende e se monetiza e faz dinheiro a partir do seu perfil pessoal. Por esta razão, isso tornaria automaticamente a atração da proibição de fazer campanhas em empresas ou equiparados a empresas. Só que me parece que aí nós temos um problema grave de conceito. Em especial, se a minha forma de comunicação ela é a minha pessoa física, não me parece que a legislação permite isso. Tampouco a resolução do TSE, que é mais restritiva, também não permite que haja a exclusão dessas pessoas de participação no processo. Agora, o grande lance, o grande desafio das campanhas, em especial das campanhas do outro lado, é tentar identificar se existe alguma teia, algum mecanismo, alguma ferramenta, outras formas de promoção ou de pagamento ou de fomento àquele espaço. Então, por exemplo, influenciador, pessoas ligadas à comunicação política de alguma maneira, que recebem patrocínios públicos por conta de divulgação. Faz a institucional e vem no combo a eleitoral. E que, eventualmente, o seu perfil pessoal traz esses elementos. Aí você começa, mas a grande questão toda é que eu não posso presumir que as pessoas que comercializam ou que usam seus perfis pessoais como uma espécie de monetização, que elas estão necessariamente cometendo essa irregularidade. Sim. Eu acho que o problema dessa história é há muitas presunções no direito eleitoral. E essas presunções, elas não se coadunam com a democracia. Então, um procedimento que há por ilícitos, ele não pode estar pautado em presunções. E nem com o nosso direito eleitoral sancionador, né, Magno? Muito menos isso. Eu discuti um pouquinho com o Magno sobre isso, porque eu realmente enxergo hoje uma ideia de formação, talvez não do influencer que se coloca, por exemplo, né, como a pessoa mesmo, mas muitas essas páginas, né, com nomes, a gente sabe que tem as pessoas por detrás, e porque a gente sabe que está tendo uma organização paralela para que pautem alguns assuntos políticos pró, a favor a determinada pessoa. Mas é óbvio que isso também depende de prova, depende de elementos, depende que realmente se comprove esse movimento por detrás, né? Mas eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem daqui em diante é essa atuação, né? Cada vez mais a comunicação institucional e de campanha recorre a esses personagens ou essas páginas, né? Que tem personagens atrás, mas se colocam, por exemplo, Choquei, é um exemplo, né? O Marcelo deu um exemplo, sei lá, são Sorocaba News, que colocam esses termos genéricos e acabam se engajando, né? E o Marcelo tem uma visão bem pessimista, chegou já que falou que isso vai ser o mais grave dessa eleição. Mas a gente tem que saber o que o direito está regulando ou não também, ninguém pode sair punindo, assim, proibindo, sem ter esse regramento. O maior problema é que, na verdade, como exige uma dificuldade probatória razoável e o tempo de campanha é muito reduzido, acaba que, infelizmente, na prática, essas questões não se resolvem antes do processo eleitoral, antes da eleição em si. E acaba sempre tendo aquela discussão sobre a avaliação para trás se isso impactou ou não impactou no processo eleitoral, para que eu possa ter esses sancionamentos. Também. Que é ruim também para a democracia, porque eu também tenho mandatos que são cassados, isso é ruim, isso é muito ruim para a confiabilidade das instituições. Eles têm esse desafio, enquanto tiver uma campanha muito curta, acaba que no fundo é uma dificuldade que a gente tem que lidar com. Mas o que eu acho que é importante que a gente tente, nesses perfis, os mais variados perfis, eu acho que é importante talvez tentar categorizar, digamos assim. Porque tem perfis como páginas como Sorocaba News, que eventualmente gente, se aproximem. Gente, eu não sei se existe, tá? É um exemplo hipotético. Enfim, hipotético. Ou se coincidir é... LM News, vamos chamar assim. Né? A eleitoralista News não existe. Então, se eventualmente uma situação como essa, a grande questão toda é que, apesar de não ser algo personificado, tampouco ser uma empresa de comunicação, eu estou próximo à liberdade de expressão com a liberdade de imprensa, porque é possível pela legislação eleitoral que um veículo de comunicação ele se defina como determinada candidatura e a promova e apoie essa candidatura. Então, assim, isso é perfeitamente legítimo. Então, quando um perfil é construído com um propósito de posicionamento político, não há nenhuma ilegalidade nessa questão. A grande questão é quando você, eventualmente, você tenta esconder as pessoas que estão por trás disso em VPNs com acessos remotos a outros países, para você
pode tentar subtrair-se da responsabilização. Mas nesse caso, eventualmente é possível bloquear esse perfil, mas porque ele é anônimo, ou ele é não identificável, mas não porque ele é uma página com finalidade política, porque é importante que as pessoas se expressem politicamente. Justo. Então nós temos essas 3 questões que tem que levar em conta em que medida esse perfil pode se aproximar mais de uma pessoa jurídica para atrair as vedações, enquanto eu sou pessoa física e, enfim, de que maneira isso está presente, e quando eu me aproximo em relação à questão justamente de um meio, de um veículo de comunicação social tradicional que atrai a discussão da liberdade de imprensa. Perfeito, é isso aí. Tô quase convencido. A grande questão de que ela virou para mim, eu estou muito liberal. Eu falei assim, não, é que na duplinha do direito sancionador, a gente defende a Zé e tal, eu sou um pouquinho ainda mais punitivista, o Magno é um pouquinho mais liberal. E aí a gente vai debatendo, né? E é interessante esse movimento, na verdade, que acabou trazendo mais à tona graças aos excessos do Pablo Marçal, digamos assim, né? E agora a gente foi brindado, né? Agora com 2 novos dispositivos, um na resolução de propaganda eleitoral, e outro na resolução de listos, né, específica de listas eleitorais, que a gente tem desde 2024, então agora em separado da de propaganda. 2 novas figuras prevendo justamente essa hipótese específica do que o Pablo Marçal fez, né? Que ele tensionou ali. Então, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade. Então, a gente tem a proibição de propaganda por meio desses mecanismos de corte, premiação, ranqueamento, né? Mediante alguma vantagem econômica. E isso também pode configurar um abuso de poder, dependendo das circunstâncias de gravidade. Eu não sei tu, mas eu ainda tenho 2 sentimentos quando eu vejo esse delineamento, que é importante. A gente comemora que hoje a gente tem parâmetros, está estabelecido, ou a gente fica triste porque foi por meio de resolução do TSE e não passou pelo Poder Legislativo? Pois então, eu diria o seguinte, a minha percepção sobre as defesas que nós fazemos em relação ao princípio da legalidade, ela tem sofrido algumas reflexões ou inflexões, vamos chamar assim. Porque, por 2 razões. Primeiro, isso é fato, nós somos muitíssimo criativos em burlar as regras e criar ferramentas para tentar não nos aplicar, não nos adequar às regras que são fixadas. E, portanto, a criatividade do brasileiro ela é sensacional e, portanto, é impossível que nós tenhamos a definição Gênios típica, do marketing. A definição típica sobre as condutas previamente definidas. Portanto, nós precisamos ter, como os ilícitos administrativos prevêem em alguma medida, situações em que eu identifique qual é o bem que é objeto de proteção e que tipo de conduta e de que impacto na proteção deste bem eu posso reprimir. Mas nós temos 2 problemas que me parece que são complicadíssimos. O primeiro deles, e isso depende da reserva legal, quando a gente tem uma situação regramento que fala que a consequência vai ser tudo ou nada, é a pior solução possível. Por quê? De um lado eu tenho um abuso de poder dos meios de comunicação. Então, ou é abuso e tem cassação, inelegibilidade, todas as consequências daí decorrentes, ou é improcedente a ação. Por mais que exista uma situação de mal-estar, por conta de um reconhecimento de que existe uma irregularidade praticada e alguém que distorceu as regras em seu favor, mas ao mesmo tempo aquela história da gravidade que não está presente ao ponto de justificar uma sanção grave como é a inelegibilidade. Então, diante dessa situação de que é tudo ou nada, eu gero uma situação de um fator de estímulo de alguma maneira, para que a própria Justiça Eleitoral distorça a aplicação, porque às vezes chega a situação do tipo assim, olha, aquela sensação de injustiça, porque se eu julgar improcedente a demanda, é como se eu estivesse sendo conivente com a ilicitude, e dando uma mensagem, um recado equivocado para as pessoas de que façam com alguns limites, porque pode dar certo. Acho que esse é um ponto importante. E o segundo é que a gente tem e em especial no que diz respeito às ferramentas de comunicação, nós temos uma rapidez estrondosa que torna impossível que nós tenhamos capacidade normativa de antecipar os desdobramentos tecnológicos que se aplicam no processo eleitoral. Então eu preciso de alguma maneira ter alguma definição de bem jurídico protegido. Eu devo ter um tipo de comportamento a ser protegido para que eu consiga ter uns balizamentos gerais dessa conduta. É verdade que eu vou ter que ter conceitos indeterminados, é uma expressão que a gente adora no juridiquês, só que, portanto, eu preciso ter algum grau de indeterminação para que eu possa comportar essas condutas, mas ao mesmo tempo eu não posso também não ter uma definição que não qualifica absolutamente nada o que é abuso. Então a gente vivencia essa situação de que é necessário que a lei preveja alguma situação, só que acaba que não vai prever nunca tudo.
E não tem que prever tudo. A pretensão de prever tudo, ela vai ser sempre inexitosa, porque ela gera circunstâncias não previstas previamente. Então, e ao mesmo tempo eu não posso me valer da inexistência da previsão para que eu possa me furtar da aplicação das consequências legais. É impossível, né? O direito nunca vai conseguir. Os fenômenos reais, sociais, políticos, eles acontecem para que o direito depois vá se moldando, né? Mas eu fiz essa provocação porque, até nesse caso do Pablo Marçal, até nem foi tanto desses novos, essa proibição de propaganda e o abuso, porque eu até enxergo como uma categoria só delimitando, olha, a gente tem algumas hipóteses permitidas de propaganda paga, né? Na internet, e ele extrapolou, ele fez uma modalidade à revelia da lei. Então agora a resolução só disse, olha, isso aqui também entende-se como uma modalidade que não está prevista, então não pode. Então até não foi tão assim, uma criação realmente do zero ou do nada. Mas a gente tem esse problema também, né, Magno? Essa proliferação de condutas que a gente tem visto, né? Esse movimento cada vez maior de... Bom, não no silêncio do legislativo, na necessidade, às vezes, de estabelecer parâmetros, o TSE acaba avançando nesse poder regulamentar. E aí, com os ônus e bônus, a gente tem aí algumas questões atreladas nesses aspectos, né? Sem dúvida. Basicamente, está atrelada sobre o limite da atividade jurisdicional. E um problema que eu acho que ela é difícil é justamente por conta dessa situação esdrúxula ou peculiar, ou sui generis do tribunal, que é um tribunal que aplica, que administra, que regulamenta e que julga essas mesmas condutas que eu atuo enquanto administrador. E essa, entre aspas, confusão de papéis, ela gera distorções que tornam difíceis de serem verificadas. Então, o Tribunal de Contas costuma gostar muito da expressão de falar eu tenho que ter uma divisão de funções, né? Uma segregação de funções, porque isso facilita os mecanismos de controles recíprocos. Eu acho que talvez seja um passo institucional que um dia seria desejável que nós tivéssemos, porque de alguma maneira a gente tem uma segregação de função. Mas a gente sabe que é uma questão histórica e sabemos também que temos um problema sério de tentar avançar nessa direção, porque o legislativo muitas vezes não tem muito interesse de alterar um pouco dessas regras do jogo. A gente sabe disso. Mas essa conversa especificamente sobre resoluções, a gente continua num segundo capítulo, porque ela demanda aí né? Pronto, a sinfonia da tosse voltou. Todo mundo que passou por aqui hoje tossiu um pouquinho. Magno, ainda não, mas a minha tosse. O dia tá esfriando agora em Florianópolis, tá anoitecendo, e aí sempre, né? Tá todo mundo aí meio resfriado. Mas com certeza essa questão das resoluções, ela demanda realmente um papo à parte, né? Hoje a ideia era falar num geral, algumas atualizações para esse ano das eleições, essas questões agora, essas novas previsões específicas com relação ao que aconteceu com o Pablo Marçal, falar um pouquinho dessa perspectiva dos influencers, né? Falar um pouquinho do nosso livro, que a gente acabou de lançar a 3ª edição. Merchanzinho aqui, né? Não podia deixar de divulgar a nossa 3ª edição do livro. A gente trabalha bastante essas questões do direito sancionador, uma nova sistematização desses ilícitos, né, da resolução. E a gente oferece aí algumas saídas, né, Magno? Alguns auxílios para compreender esse fenômeno punitivo e conseguir resguardar as regras do jogo nesses processos sérios, né, que levam à cassação e inelegibilidade. Exato, acho que a gente precisa construir parâmetros e essa é uma tentativa de tentar ajudar a construir parâmetros. E a gente não pode valer-se do direito com a pretensão de estabelecer. Eu quero a consequência e, portanto, vou encontrar mecanismos para justificar a consequência que eu entendo como sendo justo e legítima. O direito ele tem limites na forma e tem limites materiais. E a gente tem que ter esse cuidado de se autoconter nesse processo, sob pena de você deformar o próprio direito. Eu costumo dizer o seguinte, olha, nós estamos eu acho a alegoria do Ulisses, das sereias, que é a forma que o Ulisses tem de conseguir passar das sereias, porque ele sabe que nenhum homem é capaz de resistir ao seu canto, e portanto o que ele faz? Já que ele sabe que ele é incapaz de resistir ao seu canto, ele se amarra no mastro do navio, e com isso ele consegue de forma tal que ele não consegue se soltar. Por mais que o ímpeto dele, incontrolável, seja de lançar-se às sereias, ele não consegue fazê-lo porque ele se limita. E esse reconhecimento de que existe limite que a gente tem que estabelecer é o que faz com que a gente consiga ter alguma racionalidade na aplicação do direito, que é marcado por tantas irracionalidades. Olha aí, gente, que anedota, hein? Filosofando aqui no final do 3º dia do Compol. Maravilhoso sempre. Sempre que eu paro para te ouvir nas oportunidades que a gente tem, sempre me coloco como aprendiz, aí como, né, aluna, sempre serei, né, dessa grande mente do nosso direito eleitoral brasileiro. O Magno com certeza aí é das nossas maiores referências aqui em Santa Catarina, no Brasil como um todo.
E é sempre uma alegria. E eu tenho certeza que todo mundo, depois que ouvir esse episódio, vai também aproveitar muito. E fiquem todos atentos e atentas sobre essas últimas atualizações, né? Essas novas hipóteses de listos nas resoluções. É muito importante, né? Vai ser judicializado. Então todo mundo tem que estar aí atualizado e a gente está aqui, né? Dando essa mãozinha para essa atualização. Magno, muito obrigada mais uma vez, por sempre, por tudo. Sabes o quanto eu te admiro. O quanto, né, a gente tem essa parceria e o quanto tu sempre me inspiras. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela gentileza, pela boa vontade e, em especial, por participar desse momento importante para você. Desejo sucesso nas demais gravações e, obviamente, eu sou um dos... Eu te acompanho na Eleitoralista diuturnamente. Obrigado pela tua parceria e desejo sucesso nessas empreitadas, nesse processo eleitoral. Que gentil. É isso, gente. E esse foi mais um episódio do A Eleitoralista, aqui direto do Compol, esse grande evento de comunicação institucional do nosso país. Fiquem ligados, fiquem ligadas, que vai ter muita gravação ainda pela frente e novos episódios para vocês.